Como é que faz para lidar com a solidão? Só para começo de conversa, eu queria dizer que esse assunto é um assunto bastante complexo. Essa questão é uma questão bastante complexa, mas eu vou tentar aqui desenvolver com vocês algumas ideias acerca dessa ideia de solidão, de como que você lida com a solidão, como é que você faz para lidar com a solidão, enfim. Eu vou fazer um panorama geral, que eu acho que é a vida das pessoas e em qual momento exatamente elas começam a tentar entender e lidar com essa questão da solidão. O que eu quero dizer com isso? Se você parar para pensar, assim que você nasce, você é totalmente dependente dos seus pais e em praticamente todos os casos, seus pais são a sua única companhia. É claro que pode ter algumas exceções do tipo você ser criado pela sua avó, pelo seu avô, pelos seus tios, enfim. Mas no geral, assim que você nasce, você é criado pelos seus pais. Então tem esse primeiro momento, que é a partir do nascimento, e você ser criado pelos seus pais. Num segundo momento, você divide ali as suas atenções entre seus pais e a escola. Então basicamente, além dos seus pais, você vai para a escola e na escola você começa a ter tanto a companhia dos professores, né, de um adulto. Então, os professores geralmente são a primeira companhia adulta da pessoa depois dos pais, né? E você começa também a ter companhias que são de pessoas da sua idade. Então, por exemplo, uma criança de 5 anos de idade tem tanto a companhia de um adulto, né, em sala de aula, como de outras crianças que estão ali com 4, 5, 6 anos de idade. E aí, esses são os dois primeiros momentos, né? A parte que você fica só com seus pais e no segundo momento, os pais e a escola. Aí eu poderia citar um terceiro momento, que é o momento ali mais da adolescência, né? Que é aquele momento que você ainda está na escola, mas você começa a ter uma certa independência dos seus pais. E aí você começa a ter uma companhia muito maior de outros adolescentes, né? E costuma ser a fase que você fica ali um pouco rebelde, com os hormônios à flor da pele, enfim. E aí, basicamente, as suas amizades são a galera da escola, a galera do seu condomínio, da sua rua, do seu bairro, enfim. Aquela galera que você foi criado junto, né? Então esse é o terceiro momento. Num quarto momento, geralmente a pessoa vai fazer uma faculdade. E aí na faculdade ela também cria laços com algumas pessoas, só que aí ela já está adulta, ela não é mais adolescente. Na verdade você começa a faculdade ali no final da adolescência, começo da fase adulta, né? Então você começa a ter uma companhia majoritariamente de adolescentes, né, no final da adolescência, começo da vida adulta, e de professores que são todos adultos, né? Então esse seria o quarto momento, que é o momento da faculdade. E o quinto momento é o momento ali do mercado de trabalho, que é quando você entra de fato no mercado de trabalho. E aí nessa fase você começa a perceber que as amizades são muito diferentes, né? A tal da amizade no mercado de trabalho é muito diferente de uma amizade de escola, por exemplo. Na escola você costuma ser muito mais próximo dos seus amigos do que com os colegas de trabalho, né? E aí o que acontece? Chega numa fase da vida, lá pelos seus 20 e poucos anos, que é quando você entra de fato no mercado de trabalho, que talvez você comece a pensar em independência, em sair de casa, em pagar as suas próprias contas, enfim, ter uma vida mais livre, com mais privacidade e também com mais responsabilidade, né? E aí costuma ser nessa fase que a pessoa começa a passar por esse, entre aspas, problema de solidão. Por quê? Porque assim que você nasce, você tem a companhia dos seus pais. Naquela primeira fase da escola, você tem a companhia dos amigos da escola e dos professores. Na terceira fase, você tem majoritariamente a companhia dos seus amigos de escola, do bairro, do condomínio, enfim. Depois você vai para a faculdade e aí as companhias da faculdade
geralmente já são mais para farra, curtição, festa, enfim. E depois você entra no mercado de trabalho, que as relações costumam ser muito mais profissionais, né? Costuma ser um negócio assim muito... na verdade não é uma amizade, o cara é um colega de trabalho que você tem. E aí nessa fase você começa a ficar meio perdido, porque as amizades que sobraram geralmente foram as amizades que você conseguiu fazer durante a vida. Então se você, digamos assim, não tiver cultivado nenhuma amizade durante a vida, talvez você chegue ao ponto de ficar sem ninguém. Só que aqui é que está o ponto, o X da questão. Você não deve depender dessas pessoas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, amizade é algo feito para somar. Não pode ser algo meramente por uma dependência. Você não pode ter um amigo ruim, uma amizade ali de conveniência, só para dizer que tem um amigo, entendeu? Amizade tem que ser um negócio recíproco. Você procura a pessoa, ela te procura, vocês trocam ideia, vocês se acrescentam, vocês se unem. E é muito por aí. Não pode ser um negócio de dependência, não pode ser um negócio de conveniência do tipo, ah, pelo menos eu tenho um amigo. Não, é melhor você ficar sozinho, sem nenhum amigo, ficar anos assim, do que ter uma amizade merda, uma amizade que não te acrescenta em nada. E assim, eu posso contar por experiência própria. Eu passei muito tempo querendo forçar amizades que na verdade eram amizades muito ruins, amizades que eu dava muito mais do que eu recebia. A balança era totalmente desproporcional, né? O que eu fazia pela amizade não tinha nenhum equilíbrio com o que a pessoa fazia por mim, entendeu? Então, assim, essa questão da solidão é uma questão que só vai ser, entre aspas, curada se você entender que você é sua principal companhia, que você é sua melhor companhia e que muitas vezes você é sua única companhia. Então, assim, enquanto você não aprender a ser feliz consigo mesmo, a se aceitar, a entender que você tem que ser a sua melhor companhia, a coisa não tem como dar certo. Porque muitas vezes na vida você vai se sentir sozinho. Mas isso é normal. Você nasceu sozinho, você cresceu sozinho, você viveu sozinho. É claro que tem pessoas contigo em todos os momentos, né? Mesmo que seja só o atendente da padaria, do mercado, você está sempre em ambientes sociais, mas assim, a única pessoa que convive com você 100% do tempo é você mesmo. Então, se você não tiver uma boa relação com você mesmo, a coisa não funciona. E enquanto você não tiver uma relação boa consigo mesmo, dificilmente você vai ser um bom amigo, porque as suas amizades vão depender sempre de um fator de dependência, entendeu? Você não vai ser verdadeiramente amigo de ninguém, você vai ser dependente da pessoa. Então, assim, eu vejo que em determinados momentos da vida você tem que fazer um esforço para entender que a solidão faz parte da vida e que você só vai ser um ser humano saudável, um ser humano maduro, a partir do momento que você entender que você é a sua melhor companhia. Enquanto você não entender isso, não tem muito jeito. E outro ponto aqui que eu também acho bem importante de ser citado é que em determinados momentos da vida você realmente tem que ser mais solitário. Se você estiver focado na sua carreira, você tem que ser mais solitário. Se você estiver focado nos estudos, você tem que ser mais solitário. Se você estiver estudando para um concurso, você tem que ser mais solitário. Não tem jeito, isso faz parte da vida. E você tem que se colocar em primeiro lugar. Tem que se colocar em primeiro lugar. É o único jeito da coisa funcionar. Porque senão você vai estar sempre nessa relação de dependência com as pessoas. Então é isso. Eu acredito que eu tenha conseguido fechar o ponto aqui. E como o canal voltou agora há pouco tempo, eu queria te pedir, se você tiver ideia de vídeo, deixa aqui embaixo, deixa um comentário, me dá a sua ideia de vídeo, o que você quer que eu fale. E é isso, nos vemos no próximo vídeo.